Neste vídeo vamos falar do problema dos graus de liberdade de Nikolai Bernstein. O problema de Bernstein era exatamente este, é que nós, quando olhamos para o corpo humano, temos aproximadamente 206 ossos que se ligam de uma forma mais ou menos estranha uns com os outros e temos aproximadamente 640 músculos que estão ligados aos ossos de determinada forma e que nos permitem fazer algum tipo de movimento coordenado e controlado. E este era exatamente uma das curiosidades, um dos problemas que Bernstein tinha, que era como é que nós conseguimos escrever, fazer movimentos tão finos como seja, por exemplo, escrever, assinar o nosso nome, praticar modalidades desportivas, muitas vezes em oposição direta com adversários, onde ainda temos alguns instrumentos, como seja, por exemplo, equipamentos como uma bola, em que temos que geri-la e manejá-la de uma forma controlada. Como é que nós conseguimos conduzir veículos, seja um automóvel, uma bicicleta ou um motociclo, ou como é que nós conseguimos tocar determinado tipo de instrumentos musicais. E o mais surpreendente é como é que conseguimos fazer isto tudo de uma forma coordenada, no espaço e no tempo. Onde é que está o controle? Era esta a essência da principal questão que Bernstein tinha. Bernstein foi dos primeiros a questionar se seria atribuído o controle motor a uma única entidade como o cérebro. Ele levantava a questão de que não era possível. Ou seja, o cérebro não teria capacidade para controlar todos os nossos graus de liberdade, ou seja, toda a quantidade de ossos que nós temos e aproximadamente os 640 músculos que nós temos e que nos permitem produzir movimento. Ele é também o primeiro a propor que pode existir aqui uma determinada estrutura hierárquica em que os níveis superiores controlam os níveis inferiores e em que nos níveis mais inferiores pode começar a surgir um determinado conceito que são as sinergias funcionais, ou seja, quando dois componentes do sistema, como está aqui devidamente assinalado, de alguma forma comunicam entre si, permitem fazer ajustamentos entre eles de forma a comportarem-se como uma única entidade. Esta questão lançou as bases para que possivelmente a coordenação motora assenta muito nesta questão das sinergias funcionais, ou seja, componentes de um sistema ligarem-se de determinada forma para produzirem um movimento coordenado e controlado como uma única entidade. Porém, há aqui uma coisa que pode causar alguma confusão, que tem a ver com o conceito dos graus de liberdade, que é interpretado na literatura de duas formas. Primeiro, é interpretado enquanto componentes do sistema a controlar, o caso da quantidade de músculos que nós temos, mas também enquanto possibilidades de ação que permite esse sistema interagir com determinado contexto. O que é que acontece durante a aprendizagem? E esta era uma das questões principais que Bernstein tinha e que outros autores também tinham e que ainda hoje perdura. A ideia será mais ou menos esta. Terá de existir, à medida que se aprende a fazer um determinado movimento, o exemplo da escrita é um exemplo caricato quando nós temos que utilizar o dedo indicador e o polegar para pegar numa caneta ou num lápis e assinar ou escrever alguma coisa. Isto implica que nós temos que controlar, pelo menos temos que controlar o dedo indicador e o polegar, de forma a que se pegue no lápis ou na caneta e se escreva aquilo que nós desejamos escrever. A ideia que temos quando se vai avançando ao longo da aprendizagem é que estes dedos enquanto componentes de um sistema se ajustam um ao outro para produzir uma escrita cada vez mais fluida. Ou seja, quando aprendemos realmente a escrever, o que é que acontece? O indicador e o polegar eventualmente comportam-se como uma única entidade, logo menos graus de liberdade a controlar, para produzir mais possibilidades de ação, fazer uma escrita mais fluida. Sendo esta a base das sinergias funcionais. As referências para este vídeo foi o livro do Comportamento, Controle Motor e Aprendizagem, o capítulo 8, e também o livro de 1967 de Nikolai Bernstein. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo.